Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Gouveia para mais uma resolução de problemas de física, né? E para ser mais exato, da cinemática envolvendo velocidade escalar média. Então vamos lá para o problema. Então o problema diz o seguinte: um carro percorre 20 quilômetros com velocidade de 60 quilômetros por hora. Ele para por 10 minutos e depois continua o trajeto por meia hora a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Qual a sua velocidade escalar média no percurso total em quilômetros por hora? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Ó? O carro vai percorrer um trecho, né? Esse trecho é de 20 quilômetros, né? E ele vai percorrer esse trecho de 20 quilômetros com 60 quilômetros por hora. Depois ele faz uma parada e depois ele continua o movimento, né? Ele continua a sua mudança de posição ali. Ele vai continuar esse movimento durante meia hora a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Então vamos desenhar, tá? Vamos lá para o OneNote. O que que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui. Tentar fazer um pouquinho mais reto aqui. Beleza, então o que que eu tenho aqui, ó? O carrinho, ele parte daqui, ó, vou chamar de zero, tá? Eu tenho aqui, ó, o carrinho. Esse carrinho, ele vai estar com uma velocidade de 60 quilômetros por hora, bem aqui, ó. 60 quilômetros por hora. Ah, e ele vai percorrer com essa velocidade até ele faz 20 quilômetros com essa velocidade, certo? Quando ele chega aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar parado, isso quer dizer o quê? Que a velocidade dele vai ser igual a zero, e ele passa bem aqui, ó. Ele vai gastar um tempo, eu vou chamar de delta T2, ele passa 10 minutos, certo? E depois o que que ele faz? Ele passa, ele percorre mais uma distância, que eu não sei qual é essa distância aqui, ó, certo? Eu não sei, mas eu sei o que? Que o carrinho, ele viajou com uma velocidade de 50 quilômetros por hora de média aqui, certo? E ele gastou um tempo de, ele gastou 30 minutos, certo? Beleza. Então tá aqui, ó, o esquema, tá? Todinho. Então, por que eu coloquei delta T2 aqui? Aqui deveria ser T3. Por que eu coloquei delta T2 aqui? Porque daqui para cá ele percorreu 20 quilômetros com 60 quilômetros por hora e ele gastou um tempo, esse tempo que eu vou chamar de delta T1. Beleza. O importante para mim, duas coisas aqui. Eu quero saber qual é a velocidade escalar média dele total do percurso em quilômetros por hora. É isso aqui. Vou até colocar aqui para o lado o que ele quer. Ele quer velocidade média, escalar média total do percurso. É isso que eu tenho que encontrar. Mas para eu encontrar isso, eu tenho que saber o tempo total gasto daqui, ó, até aqui. Eu já tenho o tempo que ele ficou parado aqui, ó, depois que ele andou 20 quilômetros, e eu tenho o tempo gasto com a velocidade de 50 quilômetros por hora de média ali. Então, o que está faltando para mim? Encontrar o tempo que ele gastou para sair daqui até aqui.
Então vamos primeiro fazer essa conta aí, esse cálculo, né? Então, bem aqui, ó. Usando a equação da velocidade escalar média, né? Velocidade escalar média é variação de posição, né? Dividido por variação de tempo. Só que aqui, ó, é velocidade escalar média 1, espaço percorrido 1 e tempo gasto no trecho 1. Beleza. Então, eu sei que a velocidade foi de 60 e ele percorreu com essa velocidade 20 quilômetros. Beleza, aí eu coloco bem aqui, ó, delta T1. Então, eu vou ter que delta T1 vai ser igual a 20 dividido por 60. Por quê, ó? Esse cara aqui, ó, estava dividindo o 20, passou para o lado de lá multiplicando, e o 60 ficou multiplicando delta T, veio dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, posso cortar esse cara com esse cara, posso dividir por 2 aqui por 2, eu fico com 1 dividido por 3 horas, ou posso fazer isso aqui, ó, 1 hora, né? Eu quero desaparecer com hora daqui, então eu tenho que colocar um fator de conversão aqui, eu quero transformar para... Não preciso fazer isso aqui agora, tá? Ou posso, só para eu mostrar um negócio aqui para vocês. Minutos. Beleza. Em 1 hora, quantos minutos eu tenho? 60. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Primeira coisa, eu vou cortar esse H com esse H. Eu tenho 1 vezes 60, 60. E 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho delta T1 é igual a 60 dividido por 3, que isso aqui é igual a 20 minutos. Consequentemente, eu já vou saber quanto tempo foi gasto no percurso total, né? Nos 3 intervalos, ó, porque eu tenho aqui delta T1 igual a 20 minutos. Ele ficou parado 10 minutos e depois ele percorreu mais um trecho com 30 minutos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Calcular o tempo total, que vai ser delta T1 mais delta T2 mais delta T3. Então, delta T total, né, vai ser 20 mais 10 mais 30. Isso aqui tudo é igual a 60 minutos ou 1 hora. Beleza. Já tenho o tempo total aí gasto em minutos em hora. O que eu vou fazer agora? 3. Aí só voltando um pouquinho aqui, ó. Eu vou calcular a distância percorrida nesse trecho bem aqui, ó, né? Que ele percorreu com 50 quilômetros durante 30 minutos. Vou calcular esse deslocamento aí, utilizando a mesma equação, velocidade média 3, ou vou colocar 3 para não confundir com aquela parada ali, né? É igual a delta S 3 dividido por delta T 3. Por quê? Ó? Se eu colocar o 2, vai começar a confundir, porque apesar dele ter ficado parado ali, eu teria uma velocidade escalar média, que era igual a 0, tá? Então, eu também teria uma variação de espaço, 2 ali. Qual seria? Se ele não mudou de posição seria 2, 0, né? Também. Então, para não confundir muito, eu vou deixar lá.
trecho 1, trecho 2 e trecho 3. O trecho 1, o 2 ele ficou parado. Então vamos lá. No trecho 3 ele andou com 50 quilômetros, né? Eu não sei qual é a distância que ele percorreu, então eu vou ficar aqui, colocar aqui delta S3 dividido por 30 minutos ou meia hora, né? Vou colocar em horas aqui, ó, meia hora. Então isso aqui vai dar quanto? Ah, dá 50 vezes 0,5, que é igual a delta S3. Portanto, delta S3 é igual a 25. E a unidade é quilômetros, tá? Multiplicando 50 vezes 0,5 ou 1 sobre 2 é igual a 25 quilômetros, beleza? Que é a unidade de distância que a gente está utilizando aqui. Então, para finalizar, o que eu tenho? Para finalizar, não. Eu tenho que calcular agora a distância total que ele percorreu. Ó. Agora eu já tenho mais uma informação que eu vou colocar aqui. Eu sei que acabei de calcular e isso aqui, ó, daqui para cá ele gastou 25 quilômetros. Então essa posição bem aqui, ó, é a posição 45. Por quê? Ele gastou aqui, ó, delta S3 é igual a 25 quilômetros, beleza? Então, do zero até o final aqui, ele percorreu 45 quilômetros. Então, vamos lá. Então, só para ficar evidente aqui, eu vou ter que delta S total vai ser igual a delta S1 mais delta S3. E isso aqui vai ser delta S total é igual a 20, foi dado do problema, e o delta S do 3 aqui a gente acabou de encontrar, isso aqui era 25. Então, o espaço percorrido total pelo móvel, né, foi de 45 quilômetros. Beleza. E agora, para fechar, nós temos que 5 aqui, né? Que a velocidade média total vai ser espaço percorrido total dividido pelo tempo total em quilômetros, tá? Então, o espaço em quilômetros por hora. O espaço percorrido total vai ser de 45 quilômetros e dividido por, tá bem aqui, ó, tá até aparecendo pra gente, espaço total 50 minutos ou uma hora. Então, vou colocar um bem aqui de uma hora, porque eu já quero em quilômetros por hora. Portanto, velocidade escalar média total do móvel vai ser de 45 quilômetros por hora. Fechei aqui. Vamos ver se tem resposta? Tem. Nós temos como resposta aqui, ó, a letra D, certo? Então, nós temos resposta. Tranquilo? Então, o que a gente precisou calcular? O tempo no primeiro trecho, né? Tempo gasto para fazer aquele percurso de 20 quilômetros, tá? Depois a gente teve que calcular a, o espaço percorrido com aquela velocidade durante aquele tempo ali que foi dado. E depois a gente calculou o quê? O tempo total gasto do percurso e também o espaço total percorrido. E aí, com isso, a gente consegue, com a fórmula, né, da velocidade escalar média, encontrar essa velocidade. Beleza? Então, um problema também bem tranquilo, bem fácil, bem a aplicação de fórmula. E era isso. Então, espero vocês no próximo vídeo. Quem puder dar like,
Ative o sininho e se inscreva no canal. Valeu, muito obrigado e até a próxima resolução de problema.